Há um texto de Oséias, um versículo especificamente, que deve ser ruminado em todas as gerações. Todas as gerações devem refletir. Eu quero que você pense como uma introdução àquilo que nós veremos em Hebreus. O texto diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Oséias 4:6. Você conhece a palavra do Senhor? Seus filhos conhecem a palavra do Senhor? Sua família conhece a palavra do Senhor? O povo do Senhor precisa. É claro que esse conhecimento, como está dito, a lei de Deus, não é um conhecimento qualquer. Não é uma exigência divina que conheçamos todos os livros, todas as obras, todas as teorias, todas as disciplinas. Não, não, não. Tire esse fardo de sobre seus ombros. Ele está se referindo ao conhecimento da palavra de Deus. Quantas vezes, se você tivesse conhecimento da palavra do Senhor, você teria evitado de pecar contra o Senhor? Quantas vezes as pessoas ao seu redor, se tivessem conhecimento da palavra do Senhor, não poderiam ter evitado de pecar contra o Senhor? O conhecimento de Deus, que nos leva a Deus, também nos evita pecar, nos conduz para longe do pecado. Mas o povo de Israel estava sendo destruído por falta desse conhecimento. E se nós abrirmos as redes sociais, como infelizmente nós hoje mais uma vez vimos, nós veremos diversas demonstrações da falta de conhecimento. Como as pessoas são ignorantes do conhecimento de Deus. Elas conhecem melhor o carro que elas dirigem do que o Deus que as criou. Elas conhecem melhor a casa onde moram do que o Senhor que as criou. Elas conhecem melhor a matemática, o português, a geografia, a história, a ciência e assim por diante, do que aquele que é o Senhor, o Criador, o ordenador de todas as coisas. As pessoas conhecem tudo, mas não conhecem nada acerca daquele que é o Deus de todas as coisas. Mas e você? Quanto você conhece de Deus? Não é o conhecimento de tudo que conduzirá você a Deus, nem evitará de você viver contra Deus. Mas é o conhecimento da palavra do Senhor que conduzirá você ao Senhor e para longe de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Então eu pergunto, o quanto você conhece a Deus? Nós vamos para Hebreus capítulo 5, versículo de 11 a 14. Hebreus capítulo 5, de 11 a 14. E diz assim a palavra do Senhor. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Senhor Deus amado,
que o Senhor possa falar conosco, para que amadureçamos na Tua palavra, para que não venhamos a cair nas ciladas do diabo, e para que tenhamos convicção, e convicção tal, que possamos estar combatendo tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tudo aquilo que é mal aos Teus olhos. Que o Senhor receba a nossa oração e assim nos abençoe com Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. É interessante que o assunto que hoje foi compartilhado comigo falava sobre algo que está bastante na moda. Questão da participação, do papel das mulheres dentro da igreja. Não convém, não é o momento para tratarmos sobre isso. Mas, sinceramente, uso como introdução, porque quando pessoas trazem à tona temas como este, elas mostram uma profunda ignorância da Escritura. Ou seja, se elas tivessem um pouco de conhecimento sobre o assunto do que a Bíblia fala, tão facilmente elas diriam, não, esse caminho não é o caminho que o Senhor quer que nós trilhemos. Porque não é um assunto difícil, é um assunto fácil de ser tratado. É um assunto que nós encontramos desde Gênesis, e Paulo inclusive vai citar o livro de Gênesis, a criação do homem e da mulher, e vamos encontrar até o finalzinho um assunto fácil de ser compreendido. Mas o que acontece com o povo de Deus de todas as gerações? Por que é tão facilmente enganado? Por que é tão fácil falsos profetas aparecerem e arrastarem multidões atrás deles? Porque falta conhecimento. Deixa eu perguntar para você, se aparecesse um tal de falso profeta, semelhante, vamos pensar aqui, a Mateus 24, não que seja o cumprimento do texto, mas semelhante ao texto de Mateus 24, que diz que surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais. Vamos imaginar personagens assim, falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais. Ou seja, não pense em homens desprezíveis, quaisquer, que simplesmente não teriam nada a oferecer. Não, homens operando grandes sinais e prodígios, que prometem curas, milagres, que já foram ao céu e ao inferno, bem parecido com o que a gente vê por aí. E então apresentassem um caminho para você. Observe que Mateus 24 diz, se possível, eles enganariam os próprios eleitos. Ou seja, eles seriam muito convincentes. A minha pergunta é, ele convenceria você? É fácil convencer você? É fácil conduzir você por um caminho que não deve andar? É fácil mostrar para você ideias novas, quando as velhas ideias do Senhor, da criação ao Apocalipse, elas estão estabelecidas e perdurarão para sempre, até a eternidade. Será que é fácil convencer você? Pense direitinho. Será que você não seria atraído por qualquer pregador por aí, que falando bonito, começasse a anunciar ideias novas, e você, puxa, que legal, olha, eu não tinha pensado assim ainda, e aí, gostei daqui. Não é à toa que as muitas denominações que estão surgindo têm focado muito em cativar as pessoas por meio de recursos diversos, e não por meio de o ensino da Escritura. Cativar. Satanás ele não aparece para as pessoas como um personagem monstruoso de 10 cabeças, 2 chifres e cuspindo fogo. Ou como um dragão. Não espere que Satanás bata na sua porta, cuspa fogo e diga assim, eu vim buscar você, eu vou tentar te enganar. Não foi assim, com certeza, que ele apareceu para Eva, nem foi assim que apareceu para Jesus, quando tentou Jesus naquele momento de prova, Mateus 4, em que Jesus estava no deserto. Ele aparece da melhor forma possível.
Ele aparece como qualquer vendedor que bate de porta em porta, bem perfumado, bem arrumadinho, tudo direitinho. Afinal das contas, ele não quer espantar o cliente, ele quer atrair, agradar. Ele vai aparecer da melhor forma possível. Então, como vencer um personagem que usará de tudo que ele pode para oferecer as suas artimanhas, a fim de que você se vislumbre, como diz o texto de Gênesis, capítulo 3, que a Eva, diante daqueles argumentos, daquela conversa bonita de Satanás, a Eva olhou para a árvore e começou a ver algo diferente. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável. Ela viu o melhor do marketing de Satanás. Ela começou a ver algo encantador, algo atraente, algo que realmente saciaria, algo que cativou seus olhos. Como lutar neste mundo? Como lutar? Você é capaz? Eu quero que você pense, você é capaz? Nós temos alguns pais aqui. E mesmo quem não é pai, ou quem há de ser, guarde então consigo. Seus filhos serão capazes? Nossas crianças, que se deparam com professores que, não tenha dúvida, grande maioria, e essa foi uma das estratégias muito espertas do adversário, ele conquistou o coração da nação, ou seja, a educação. Quase todos os professores têm um viés comunista, ou seja, materialista, darwinista, e assim vai. Boa parte dos professores aderem a todo tipo de liberalismo, aderem a todo tipo de manifestação contrária ao cristianismo. São feministas, e assim vai. É impressionante, e digo isso porque já presenciei em diversas disciplinas de cursos variados, de universidades diferentes, desde federais a particulares, professores que nos abordavam dizendo: o cristianismo é um problema para a sociedade. O que a gente faz? Ele não está ali para ensinar sobre isso. Não estou estudando teologia, estava estudando letras, filosofia, entre outras disciplinas. O que tem a ver com isso? Agora me diga, como suas crianças, o que elas terão na mão para lutar um combate desleal? Porque o professor, por mais ignorante que seja no conhecimento da verdade, ele possui muita lábia e poderá enganar com mais facilidade os pequeninos. O que será de nossas crianças? Nossos adolescentes? Me diga. Costumeiramente, Júlia chega para mim e diz: pai, olha o que a professora. Essa professora é comunista, é feminista, e aí começa a esculhambar a professora às vezes. Calma, vamos dar umas respostas boas para mostrar a ignorância dessa professora. E a gente sempre procura comentar. Como lutar? Paulo fala sobre isso. Efésios, capítulo 6. Aquilo que se tornou uma tola, inútil, fútil, pobre, medíocre, gesto místico que eu cheguei a conhecer recentemente, por alguns irmãos me contarem, de alguns cristãos por aí, se assim posso chamá-los, acerca da armadura de Deus, que para alguns era uma série de gestos bobos, infantis, de alguém que não consegue compreender o mais básico da Escritura, como se aquilo fosse um mantra, sabe aquele amuleto da sorte, o mantra, que aí você está misticamente protegido por uma áurea, porque você fez uma série de gestozinhos e agora você está com a armadura de Deus, essa tolice inútil que não protege ninguém de coisa nenhuma. A armadura de Deus é a Escritura. Deixa eu mostrar para você. Efésios 6, a partir do versículo 10, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha, o caso é o seguinte, o diabo vai lutar contra você e vai tentar vencer. Só que aí nisso a gente já lembra, opa, peraí, Jesus também lutou contra o diabo. Mateus capítulo 4, o diabo se apresenta para Jesus no deserto e luta contra Jesus. Mas como é que foi essa guerra? Não houve espadas físicas, não houve armas que fossem de fogo, simplesmente palavras. Mas ali estava estabelecido um combate, palavra contra palavra, uma luta, uma guerra. E aí Paulo diz, vocês têm que estar preparados com a armadura de Deus para vencer, para ficar firme na luta contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então é uma coisa séria. A questão é que provavelmente talvez você não tenha considerado ainda a seriedade. Você não tenha considerado que vencer as guerras contra Satanás significa permanecer firme, perseverando até o fim. E perder as batalhas poderá, inclusive, custar muitos danos para você, seus filhos, sua família, a igreja e assim por diante. Me diga, quantas igrejas visíveis já não perderam a batalha para o homossexualismo? Que é uma proposta diabólica, não tenho medo nem dúvida disso, é uma proposta de Satanás. E quantas não já perderam esta guerra? Me diga quantas não já aderiram ao homossexualismo dentro dela? É preciso lutar com vigor, força, é preciso ter uma armadura. Vamos ver a armadura. Portanto, versículo 13, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, aí vamos ver a armadura, cingindo-vos com a verdade. Como é que começa a roupa da armadura? Não é um monte de abobrinha que a pessoa faz, de gestozinhos bobos, não. Não tem nada a ver com uma dancinha infantil de gente que não tem conhecimento. Tem a ver com algo sério, real, concreto. A verdade. Cingindo-vos com a verdade. Vista a verdade. Aí você pode dizer, mas como é que eu visto a verdade? Conhecendo a verdade. Vista-se com a verdade. Cingindo-vos com a verdade. Segundo, vestindo-vos da couraça da justiça. Me diga o que é a couraça da justiça, senão a convicção da justificação em Cristo Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A certeza que Satanás pode falar 1000 vezes, tu é um pecador. Olha, tu fez isso, tu fez aquilo, eu vi, olha, Deus tem que te castigar. E quantas vezes, como disse Lutero, o problema não é Satanás vir me acusar, porque eu conheço bem aquele que me justificou de todos os meus pecados. Uma pessoa que não tem uma convicção da justificação, de que o sangue de Cristo vertido na cruz, tanto pagou o pecado original de Adão e Eva, como paga os meus pecados, é suficiente, eficaz, e realmente tem implicações eternas. Eu não devo a Deus nada, não porque eu seja bom, mas porque Cristo Jesus na cruz do Calvário encravou a minha dívida para com Ele, e de uma vez por todas me tornei filho de Deus por meio de Cristo Jesus. Quantos, por falta desse conhecimento, não irão terminar sucumbindo diante das acusações de Satanás? Tantas vezes, diante das acusações reais, eu não estou falando nem de mentira, viu? Eu não estou dizendo de Satanás chegar assim, tu fez isso. Não, eu não fiz não. Você fez sim. Não, eu não fiz não. Eu não estou falando dessa palhaçada. Eu estou me referindo a Satanás acusar, porque realmente somos pecadores. Não é mentira de Satanás quando ele diz, pecou. Por exemplo, os pecados dos personagens da Bíblia, vamos considerar o Davi. Davi pecou e confessou ao Senhor seus pecados. Aquele pecado, Satanás poderia dizer muito bem para Davi, Davi pecou, Senhor, ele tem que ser condenado, ele tem que ser julgado. Satanás estaria mentindo? Não, em nenhum momento. De fato, Davi pecou, de fato, todo aquele que peca merece a morte,
porque o salário do pecado é a morte, e Davi, então, passa a se tornar um merecedor da morte. O que Satanás nunca vai contar é que o sangue de Cristo nos justifica de todo o pecado. O que Satanás nunca vai dizer é que a obra redentora de Cristo é eficaz, suficiente, e que, portanto, podemos descansar nela a paz de Deus que excede todo entendimento. Mas uma pessoa que não tenha conhecimento desta obra magnífica de Cristo, o primeiro sinal de acusação verdadeira de Satanás, verdadeira, ela irá sucumbir de medo, ela irá se apavorar, ela irá desistir, porque se considerará indigna da presença de Deus, esquecendo que a nossa dignidade é Cristo, tem um nome. Não é quem eu sou, mas é o que Cristo fez por mim. Portanto, a couraça da justiça nada mais é do que o conhecimento da justificação em Cristo Jesus. Calçai os pés com a preparação do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho, por meio do qual temos a salvação. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho que é anunciado, que é Cristo morto e ressuscitado, que Paulo cita em 1 Coríntios capítulo 15, que ele morreu e ressuscitou. Esta era a mensagem, era a mensagem mais fundamental dos apóstolos. A morte e ressurreição de Cristo, que você encontrará em Atos dos Apóstolos e encontrará também em outros textos, como Paulo diz em Coríntios. Portanto, outra vez, é o conhecimento da palavra de Deus. Embraçando sempre o escudo da fé. Mas a fé não é uma fé na fé. Eu acredito, sim, tudo bem, todo mundo acredita em alguma coisa. Você acredita em quê? Não, eu acredito, sim, mas em quê? Tem que ter um objeto da sua fé. E a fé na Escritura é muito clara, ela é objetiva. Ela é a fé em alguma coisa, e esta coisa é a palavra de Deus. Porque quando Hebreus capítulo 11 diz que pela fé cremos que o mundo foi criado em 6 dias, nós estamos recorrendo à Escritura, porque ninguém aqui viu o mundo sendo criado em 6 dias. Nós cremos que o mundo foi criado em 6 dias, porque Deus disse, e cremos no que Deus fala. Portanto, o escudo da fé é a convicção de que a palavra de Deus é a verdade, que Eva deveria ter tido. Se Eva tivesse confiado na palavra de Deus quando Satanás a tentou, dizendo para Eva, com o intuito de colocar dúvida em seu coração, Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse? Olha, dúvida. É assim mesmo? Não comereis de toda árvore do jardim? Opa, mentira. Primeira mentira do diabo. Deus não disse isso. Respondeu-lhe a mulher. Opa, a mulher sabia o que Deus disse. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Primeira batalha vencida. Satanás minou dúvida, a Eva respondeu com uma certeza. Não, o que Deus disse foi isso aqui. Satanás não se deu por satisfeito e persiste na sua batalha. Ele tem que vencer Eva. Esse é o seu propósito. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Então ele passou da dúvida para argumentos de certeza, mentiras para convencer uma mulher que não tinha tanta convicção quanto parecia. Quando ele começa a propor aquilo que aconteceria após ela comer do fruto proibido, a Eva cede. Se Eva tivesse plena convicção daquilo que Deus havia dito para Adão e que fora transmitido por Adão para Eva, se ela tivesse certeza de que aquela era a verdade pela qual eles viveriam eternamente,
uma verdade aparentemente simples, mas profunda, e pela qual eles teriam vida eterna, porque enquanto mantivessem no coração esta verdade, a verdade de que eles deveriam ser fiéis à palavra de Deus, se guardando de comer do fruto proibido, eles viveriam por milhares e milhares e milhares de anos, em paz, se deleitando num jardim, um paraíso. Mas ela não tinha tanta convicção assim. A sua fé era frágil. E então Satanás conseguiu minar a tal ponto de que, em vez de ela se proteger com o escudo da fé, o escudo se rachou e os dardos inflamados do maligno atingiram o coração de Eva. Eva já não sabia o que era certo e errado. Eva já não sabia o que era bom e ruim. Eva então ouviu as propostas de Satanás. Portanto, embraçar o escudo da fé é ter convicção das verdades que nos foram transmitidas, convicção da palavra de Deus. Lá, naquela pequena carta de Judas, finalzinho do Novo Testamento, um livro antes de Apocalipse, o autor diz o seguinte: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Uma fé entregue? Como é que uma fé é entregue a uma pessoa? É a verdade. Está se referindo ao conteúdo da fé, aquilo no qual cremos. A verdade foi entregue à igreja, aos santos, que é a igreja de Jesus. Portanto, lutem por esta verdade, que é o objeto da nossa fé. Mais uma vez, a armadura de Deus nos conduz para a Escritura, que é a verdade, na qual cremos. Continuando, Efésios 6,16, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. O que é a salvação? Aquilo que Deus nos deu, as promessas de Deus. Guarde a convicção destas promessas. Mantenha firme a convicção destas promessas. A ceia do Senhor é uma bênção divina que confirma aquilo que Deus nos deu, a salvação. Quando nos apropriamos da ceia do Senhor, nós estamos confirmando as promessas do Senhor, tanto que Paulo, quando nos instrui da parte de Deus em como proceder, ele diz que todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Nós confirmamos a obra redentora de Cristo, o sangue derramado na cruz, o corpo entregue na cruz e as promessas a respeito da vida eterna. Ele voltará para nos buscar. Não esquece, igreja, a ceia é um memorial que confirma as promessas de Deus para que a sua fé não desfaleça na jornada. Pois bem, 2000 anos já se passaram e muitos nesse caminho com certeza pensaram: meu Deus, acho que não vai mais acontecer nada. 2000 anos, o mesmo tempo de Cristo até Abraão, estamos vivendo de Cristo até nós 2000 anos, e muitos já tentaram ou mesmo desistiram pelo caminho, porque viram nesse longo tempo uma impossibilidade. A ceia vem nos lembrar que as promessas de Deus podem parecer longas, duradouras, quanto ao tempo para se cumprir, mas elas são verdadeiras. E todas as vezes que tomamos a ceia, Deus confirma à sua igreja as promessas que foram feitas, o passado e o futuro, para que nós guardemos nosso coração no presente. Observe então que todos os elementos da armadura apontam para a mesma questão, para o conhecimento de Deus. Termina o versículo 17 dizendo: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
cingindo-se com a verdade, vestindo-se com a couraça da justiça, a justiça de Cristo, calçar os pés do Evangelho, o escudo da fé, a convicção nas promessas de Deus, o capacete da salvação que nos foi confiada, ou seja, de que Cristo fez por nós, prometeu para nós, e a espada, que é a palavra de Deus. O que é a armadura, então? A armadura, ela está em suas mãos. Agora, quando nós olhamos para Mateus capítulo 4, vamos recorrer a esse texto, em que muito se assemelha ao texto de Gênesis capítulo 3. Mateus capítulo 4. Diz o texto, versículo 1, que a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Interessante é que há paralelos que mostram diferença e peso maior no texto de Mateus. Por exemplo, Eva estava num paraíso, Jesus estava num deserto. Mas em ambos os lugares o diabo apareceu para tentar tanto Eva quanto Jesus. Eva não tinha fome, porque Eva se regalava de todas as árvores do bosque, de todas as árvores do jardim. Jesus, todavia, teve fome, porque passou 40 dias e 40 noites sem comer. Veja que o contexto é diferente, o que mostra quão superior foi Jesus em vencer a tentação do diabo, quando Eva tinha todas as condições favoráveis para simplesmente dizer ao diabo: não, diabo, a verdade é que Deus nos disse para não comer do fruto proibido, e nós cremos na palavra de Deus, e por ela nós viveremos, e assim teria vencido a luta contra Satanás. Mateus 4 diz que então, nesse contexto difícil, em que Jesus está no deserto e com fome, o tentador aproxima-se e diz: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Observe que o ataque do diabo não é cuspir fogo, ou mesmo mandar um exército para pegar Jesus. Não houve nada dessa natureza, não houve uma guerra física, não houve uma guerra bélica, não houve um combate mano a mano. Não há nada disso, são palavras, o poder da palavra que ataca para colocar dúvida, medo, incerteza e conduzir ao mal. E a palavra que afirma as convicções, a verdade. Jesus se defende com a palavra de Deus. Está escrito, versículo 4, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo então muda a estratégia. Espera aí, ele vai lutar com a Escritura, vou ter que enganá-lo com a Escritura. Observe que essa é a estratégia dos falsos profetas, eles usam a própria Escritura para que, parecendo estar certo, nos conduza absurdamente ao erro. Quanto mais próximo estiver da verdade, mais sutil será a tentação de Satanás. E então conduzirá o homem ao erro. Então o diabo, versículo 5, o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, e ele vai citar a Bíblia: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E, dois textos da Bíblia, Satanás disse: vou mostrar que eu também conheço. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Dois textos usados em contextos errados, ou seja, dois textos interpretados equivocadamente. Nenhum deles ensina a tentar a Deus, a se jogar de um prédio, a simplesmente se atirar na frente de um carro e apelar para que Deus saia correndo e diga assim: ai, vou salvar o meu filho. Deus nunca nos ordenou ou mesmo permitiu viver arriscando. Jesus então rapidamente responde: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus vence o segundo round de uma batalha muito importante. E as armas são as palavras. As armas são as palavras.
Lembre-se que foi por meio da palavra que Deus criou tudo o que existe. Quando vamos para Gênesis 1, nos é dito: disse Deus, haja. E por meio de sua palavra, poderosamente, Deus criou todas as coisas a partir do nada. Portanto, a palavra é uma arma poderosa. E é esta a batalha. O diabo, depois de perder esses 2 rounds, diz versículo 8 que levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Apelou de uma forma muito semelhante ao que aconteceu com Eva, oferecer coisas aparentemente boas, agradáveis à vista. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Jesus venceu a batalha por meio da palavra. Observe que a armadura de Cristo era a Escritura, sua plena convicção. Em nenhum momento ele duvidou, pensou em possibilidades, se deixou enganar, se levar por argumentos atraentes. Ele tinha certeza do que cria. Ele conhecia e tinha convicção acerca da palavra do Senhor. A pergunta é: você tem? Você tem? Como você conseguirá lutar, inclusive numa geração em que se multiplicam os falsos profetas, de falsos sinais e maravilhas, que enganam multidões por aí? Nesse mesmo momento, há prédios que estão lotados de pessoas que estão recebendo promessas de prosperidade e que, se comprar uma vassoura ungida, eles vão varrer todo o mal da sua casa. E que, se beberem um copo de água benzido, orado, seja lá o que for, eles serão limpos e purificados. E que muitas outras promessas seriam verdadeiras. Eles lotam essas casas porque são completamente ignorantes da palavra de Deus. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O autor aos Hebreus está se dirigindo à igreja. Ele não está falando para o mundo: ó mundo, vocês não conhecem a palavra de Deus, é por isso que Satanás engana vocês. Ele não está falando para o mundo, ele está falando para a igreja. Todas as cartas são direcionadas à igreja. Não é diferente com Hebreus? E ele adverte quanto à ignorância, como ela é um problema. Deus não se agrada. Voltemos então ao nosso texto de Hebreus, capítulo 5, versículo 11. A esse respeito, ou seja, ao que ele estava falando anteriormente e que ele ainda vai tratar. Ele termina o versículo 10 falando sobre o fato de que Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, é uma pergunta que, com certeza, na época, foi uma pergunta muito importante, principalmente para os judeus. Como é que Jesus pode ser um sumo sacerdote que medie, intercedendo por nós, junto ao Pai, no Santo dos Santos, o verdadeiro Santo dos Santos, a presença real de Deus nas regiões celestes? Como ele pode ser um sumo sacerdote que intercede eternamente por nós, se Jesus não é da tribo de Levi? Ele não é filho de Arão. Portanto, não poderia ser sacerdote, muito menos sumo sacerdote. E é então que a Escritura nos ensina, nos mostra de onde vem o sacerdócio de Cristo. Um sacerdócio anterior ao próprio sacerdócio levítico, que nós vamos ver posteriormente, não agora. Mas é sobre isso que ele começa, ele indica, no versículo 10, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele vai voltar a falar
logo a seguir sobre isso. Só que antes dele falar, ele abre um parênteses. Ele abre um parênteses e ele aborda, parece até, como é a sugestão de alguns, de que Hebreus tenha sido uma série de homilias, ou seja, de pregações, parece até mesmo uma aplicação do texto ou do sermão que o autor estava apresentando à igreja. E é uma exortação. A esse respeito temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar. Portanto, vos tendes tornado tardios em ouvir. Deixa eu perguntar, é difícil você entender um sermão de um pastor porque o sermão é difícil ou é porque você não exercitou o seu cristianismo? Ele diz que são coisas difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Ou seja, incapazes de ouvir a profundidade da Escritura ensinada para o nosso crescimento. Em outras palavras, ainda, e concordo plenamente com a ideia, que o pregador deva se preocupar daquele que chega pela primeira vez para ouvir o Evangelho pela primeira vez numa igreja, e deva ser capaz de pregar para essa pessoa, mas também para aquele doutor que está no meio da igreja e que já se congrega ali há 40 anos. Todavia, não é verdade que aquele irmão que chegou na igreja deva continuar se satisfazendo de um conhecimento rudimentar da palavra de Deus, mesmo com o passar do tempo. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e não avança, não cresce, não aprende. Essa é a exortação de Hebreus. Porque é necessário você conhecer, meu amado, com toda a paciência do mundo. Não só eu, mas muitos outros ensinarão a palavra de Deus para você, ruminando e explicando diversas vezes das mais variadas formas, mas você precisará colocar no seu coração que é propósito de Deus, que você cresça na palavra, como uma criança que se torna homem. Porque não deveria ser o propósito de nenhum pai e nenhuma mãe. Ainda que seja comum esse desejo, não deveria ser o propósito de nenhum pai e nenhuma mãe que os seus filhos fiquem para sempre na infância. Eu sei que muitos pais olham para os seus filhos e gostariam que eles nunca crescessem para ficarem eternamente dentro de casa, mas isso não é saudável, isso não é bom. O propósito é que toda criança se torne adulta, toda criança, toda menina se torne mulher, todo menino se torne homem. E para isso precisarão contar com a educação dos seus pais. Se os pais simplesmente alimentarem uma infância prolongada, fazendo com que os filhos não tenham responsabilidade, não se preocupem com os afazeres, não tenham aprendizado dentro de casa, não exerçam compromissos, e a única coisa que eles vão fazer é brincar, jogar videogame, brincar, e os pais super protegendo os filhos, como se eles não pudessem fazer nada, como bonequinhas de cristal. Os filhos terão a infância prolongada, o que é um fenômeno de nossos dias. Crianças de 30 anos até 40 anos de idade, que não são capazes de assumir nem a própria vida, quanto mais uma família. Mas isso não é o saudável. E eu sei que você consegue perceber isso. Isso não é saudável. Também não é da vontade de Deus que nenhum de nós se torne para sempre crianças. Deus quer que nós amadureçamos e nos tornemos homens e mulheres maduros, que inclusive terão a oportunidade de servir ensinando a outras pessoas. Lá em Tito, volte um pouquinho às páginas do Novo Testamento, Tito, capítulo de número 2, diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina.
Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, olha, idosos, em outras palavras, que devem ter amadurecido com o tempo para que tenham o que transmitir para os outros. Sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Homens maduros, homens constantes, homens que são pacientes, que sabem lidar com os problemas, que sabem aconselhar, homens maduros. A ideia é crescer, se tornar homens maduros, mas também as mulheres. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. As mulheres sejam mestras do bem. Pessoas capazes de ser exemplo para as mais jovens. Versículo 4. A fim de instruírem aos jovens recém-casados, às jovens recém-casadas, a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Há um progresso, há um crescimento, tem que acontecer. Você não pode deixar que alguém seja criança para sempre. Não é a vontade do Senhor. Toda menina tem que se tornar mulher e ser capaz de ensinar as meninas que tiverem ao seu alcance, quando ela tiver amadurecido, ensinar a amadurecer, ensinar a serem mulheres também, como em casa devem aprender, da mesma forma com os homens, da mesma forma. Portanto, de forma alguma, de modo algum, podemos, como igreja do Senhor, nos acomodar à ideia de uma infância que seja duradoura na espiritualidade da igreja. A igreja tem que amadurecer, tem que crescer, tem que aprender, tem que se exercitar. Porque caso não aconteça, ele diz, eu tenho que repetir de novo quais os elementos primordiais, básicos dos oráculos de Deus, as coisas iniciais, aquilo que aprende, toda pessoa que chega no cristianismo vai aprendendo. Por quê? Porque vocês são necessitados de leite e não de alimento sólido, diz o autor. Não é para ser assim. Observe que ele está colocando uma situação que não deveria estar presente. Vocês não deveriam ser crianças na fé, que precisam ser alimentadas com leite, porque não são capazes de se aprofundar, de mastigar, de comer alimento sólido, porque não exercitaram a fé. Você tem exercitado a fé. Ser cristão não é vir ao culto, voltar para casa, viver a sua vida, domingo voltar para o culto, ir para casa, viver a sua vida. Ser cristão é a vida. Portanto, afeta todas as áreas dela. Significa comer como cristão, beber como cristão, andar como cristão, se vestir como cristão, trabalhar como cristão, ser marido como cristão, pai como cristão, mulher como cristão, esposa como cristã, mãe como cristã, professor como cristão, aluno como cristão e assim por diante. Significa aquilo que Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é ser cristão. Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, eu vivo como cristão, tudo na minha vida é novo. É Cristo vivendo em mim. E um dos elementos fundamentais é o exercício da vida cristã para o amadurecimento. Versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também
o mal. Exercitado. Você tem exercitado a vida cristã? O conhecimento da palavra de Deus? A aplicação da palavra de Deus? O serviço na igreja a favor do próprio Deus, segundo a palavra de Deus? Porque se você se acostumar apenas a ser cristão, é vir, senta no banco, escuta o que o pastor diz, fica escutando os louvores, vai para casa e se sente assim, mas eu estou fazendo o meu papel é sentar aí, voltar, tal. Mas isso não é exercitar a vida cristã. Exercitar a vida cristã é vir, adorar, meditar, refletir, colocar em prática no relacionamento cristão, ir para casa e botar em prática o que aprendeu dentro de casa, fora de casa, no trabalho, na rua, e então ter durante a semana todo o cuidado para exercer aquilo que tem aprendido, e então voltar no domingo para aprender mais, porque aquilo que você aprendeu no domingo anterior foi ruminado pela semana. Você teve 6 dias para ruminar, 6 dias em relacionamento, 6 dias em casa ou na rua, 6 dias no trabalho, 6 dias sendo desafiado em diversas circunstâncias. E tudo isso foi uma oportunidade para você estar ruminando o que aprendeu, a ponto de poder estar disposto a receber algo maior. No próximo domingo, você aprenderá algo mais, para que numa outra semana nova, você rumine mais 6 dias, e então amadureça um pouco mais. E assim, numa escada ascendente, você estará progredindo a vida cristã, e podendo aprender cada vez mais. Você estará exercitando como um soldado sendo preparado para a guerra, que vai se aperfeiçoando dia a dia, para que quando chegar o dia da batalha, você esteja pronto com a armadura de Deus para guerrear, ou como disse Paulo, combater o bom combate do Senhor. Você está pronto para combater o bom combate do Senhor? Não tenha dúvida. Satanás já anda à solta aprontando, e tem seus falsos profetas propalando suas ideias. A questão é, você está pronto para tudo isso? Você é capaz de enfrentar o professor ateu, comunista, feminista, darwinista e uma série de outras coisas? Você é capaz de enfrentar? E mostrar que o ar de doutor nada mais é do que uma capa que esconde a tolice de um pecador que acredita em qualquer coisa, até na mais profunda e tola mentira. Você está pronto para combater o bom combate e mostrar para aqueles que se apresentarem diante de você a razão da esperança que há em ti? Como diz o apóstolo Pedro, dar a todos razão da esperança que há em você. Você conseguiria? Se você até agora percebeu que você tem caminhado a passos muito curtos, porque não tem exercido a fé, aprende no domingo, mas chega o final do culto, você vai para casa, ou mesmo vai lanchar, seja lá o que for, e já esqueceu o que aprendeu. Durante a semana, vive como se nem mesmo estivesse aqui no domingo. E você não exercita aquilo que Deus ensina para você, a palavra dele, e que dominicalmente ele ensina como um pai faz com seus filhos, e que muitas vezes o pai diz assim, mas eu já ensinei 1000 vezes a mesma coisa, meu filho. E você continua como se nada tivesse aprendido. É assim? Então, mude para que você cresça. Para que cada domingo seja um degrau de sua caminhada, da sua ascendência cristã, de sua jornada rumo à eternidade, como quem vai realmente aos céus, crescendo, 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 aprendendo cada vez mais do Senhor. E quando os dias mal chegarem, sim, eles chegarão, e muitas vezes já chegaram para todos nós, lutas, tentações, dificuldades
diversos problemas da vida em que você precisou saber como agir. E tudo dependia de o quão maduro você estava no conhecimento de Deus para agir da forma certa e agradar a Deus e glorificar a Deus naquele momento. Então, aproveite para começar hoje. Essa é a oportunidade de você caminhar de um novo modo, numa nova forma, exercitando pela prática as faculdades, para discernir tanto o bem como também o mal, e não ser presa fácil dos adversários de nossa alma. Amadureça na fé, pois este é o propósito de Deus para as nossas vidas.